Bem-vindo à aula 8 do Winners Map Dicas e Aulas. Hoje o assunto vai ser a cadeira. Da mesma forma, é mais um tópico que eu quero trazer para vocês, onde vocês vão conseguir entender de uma forma muito tranquila o que você precisa fazer para que o seu produto pare de pé. Como são 3 dicas e é uma aula extensa, o que eu vou fazer? Eu vou gravá-la em 3 partes, em 3 vídeos, porém eu vou chamar elas de aula 8. Eu tenho até um cronômetro aqui que eu vou ligar, e esse cronômetro ele vai nos ajudar a eu conseguir parar em 10 minutos, e aí eu vou fazer essas 3 dicas. Agora, o que é interessante? Quando você pensa em, não, vou mudar meu produto, vou... Calma. Você vai ter que mudar, mas são pequenos ajustes. E com esses pequenos ajustes você vai conseguir fazer com que ele pare de pé. Ok? E nesses pequenos ajustes, você vai ter que passar isso para o seu time, por exemplo, de vendas, passar para o seu time de marketing. Se você é de marketing, reunir o seu time de vendas, porque esses 3 aspectos ele engloba um pouco mais. Mas fica calmo, vai ser simples porque eu faço uma analogia com cadeira, ok? Então são 3 aspectos bem tranquilos. Como esse vídeo vai ter 3 partes, eu vou chamar ele de aula 8, cadeira parte 1, que significa imagem concreta, cadeira parte 2, que é auxílio interlocutor, e aula 8, cadeira parte 3, que os benefícios são óbvios. Legal? A gente vai ter até um capítulo lá na frente, o quanto eu falo que o óbvio é importante, só que a gente esquece de falá-lo. Mas vamos lá, vamos estruturar e eu vou começar com vocês agora a nossa aula de uma forma bastante tranquila de novo. Como você viu nas nossas outras 7 aulas, de uma forma muito light, muito tranquila, ok? Então vamos começar. Para quem não me conhece, eu sempre faço esse procedimento de virar e começo colocando meu nome. Por quê? Porque é um nome que se escreve diferente, com C mudo, e aí você consegue me acompanhar nas mídias sociais. Eu tenho o Instagram, um programa de só em 1 minuto, onde eu entro e dou dicas também de liderança comercial, porém voltado a um treino. Por exemplo, eu faço um treinamento para Ironman, e aí quando eu termino ele, eu estou todo ofegante, aí eu trago alguma teoria. E aí essa teoria, como eu estou ofegante, ela sai com muita naturalidade e em alguns momentos até engraçada. Mas entra lá no Instagram e me acompanhe. Então, o que a gente tem? Hoje a gente vai falar da dica cadeira. E o que isso significa? Significa ajudar você a perceber o que o seu produto deve ter. Então, o que o seu produto deve ter para ele ter ainda mais sucesso, ok? Então, com esses 3 tópicos que eu comentei para vocês no início, você vai garantir que o seu produto vai ter sucesso, ok? E aí eu vou te contar o primeiro aspecto. Vamos lá. E aí eu quero que você pense. Primeiro, imagine quando eu falo a palavra cadeira. O que te remete? O que você pensa quando eu falo cadeira? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? E aí você deve estar pensando assim, eu pensei, sei lá, na cadeira lá de casa, na cadeira da onde eu trabalho, na cadeira da escola. É exatamente isso. Quando você pensa em cadeira, vem alguma imagem na sua cabeça. E nesse caso, para mim, veio essa imagem, já desenhei. E aí você fala assim, tá bom, mas aonde está a grande sacada? Primeira coisa, quando você fala cadeira, não tem que se explicar, vem uma imagem concreta. Ou seja, o primeiro aspecto que a cadeira tem, e esse é um dos 3, é a imagem concreta. Você não precisa explicar. A pessoa logo fala cadeira. Aí você pensa naquela cadeira de casa, você pensa nessa aqui que eu desenhei, aí surge uma imagem concreta. E no seu produto tem que ser a mesma coisa. Por exemplo, se eu falo, Eduardo Chaveiros, o que já vem na sua cabeça? Chaveiros. Então, o que a primeira coisa que você tem que pensar é, o que o seu produto, o nome dele diz que já remete a alguma coisa?
Aí eu vou dar outro exemplo. Quando a gente fala, deixa eu usar a caneta aqui para não correr o risco de vocês não verem, né? Google. Primeira coisa que vem na sua cabeça, e a empresa é gigantesca, está em tudo. Mas quando você fala Google, já remete a alguma coisa. Quando você fala Facebook, inclusive antes de ser o que a Facebook só o nome já falava o que ela fazia. Já vem, uma imagem concreta. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, o seu produto, ele remete uma imagem concreta? Tá muito fácil de entender? Tá tranquilo? A hora que a pessoa fala, você fala assim, putz, já saquei, já entendi? Então essa é a primeira dica. E aí o que me chama a atenção é, a mudança não é tão difícil não. Por exemplo, se você não consegue mexer o nome da empresa, poxa, então vamos mexer em algum aspecto da imagem. Para quem acompanha o marketing em si, por exemplo, Eduardo Chaveiro, já veio uma imagem. Ou você projeta uma imagem. Eu lembro, se você olhar o caso da Nike, antes era Nike a palavra, aí daqui a pouco virou um negócio, e aí daqui a pouco são só as cores. Coca-Cola faz isso. Ou seja, você tem que fazer algumas coisas que geram uma imagem concreta na cabeça do seu interlocutor. Ok? Muito tranquilo, muito fácil, porém você tem que parar para pensar. Poxa, o que eu posso fazer para gerar uma imagem concreta? Vou fazer uma brincadeira para vocês. Eu posso falar assim, não pense num cachorro verde. Não dá para não pensar, né? E eu estou falando não pense num cachorro verde. É o mesmo efeito. Então esse é o primeiro alicerce da cadeira primeiro, gera uma imagem concreta, a hora que você escuta o nome. E às vezes você pode associar isso. Por exemplo, Neymar, o que te remete isso? E é isso que eu quero? Essa imagem que eu quero? O que esse cara representa é o que eu quero minha marca? O que esse cara representa explica a minha marca? Então basicamente é isso. Imagem concreta, o seu produto ele tem que entender de cara em um somente ponto e você já entendeu o que o seu produto faz. Ok? Dica 1, imagem concreta, que é um dos alicerces da cadeira. Seu produto tem que estar emitindo uma imagem concreta. Agora, a gente vai para a nossa segunda dica, que é auxilia o interlocutor. Como eu falei, eu corto aqui e a gente continua na segunda dica.